Hoje eu quero que você me acompanhe aqui no estúdio em uma tarde de estudos e para isso eu quero que você se imagine aqui como se você estivesse em um workshop presencial e mais importante do que eu te mostrar como eu faço determinado tipo de coisa, é muito importante também que você faça as perguntas certas, observando o que eu estou fazendo, fazendo as perguntas e absorvendo todo esse conhecimento. E para isso os comentários ficam abertos aí para você tirar qualquer dúvida que eu vou responder com o maior carinho. Então sente-se confortável, pegue o seu café, pegue o seu caderno de anotações e bora para esse estudo. E não se esqueça de se inscrever no canal para fortalecer o meu trabalho, para receber mais conteúdos como esse e se tornar um tatuador de valor. E para começar, o desenho vai ser feito no freehand. Não vai ser uma aula de freehand, mas vocês vão ver esse meu processo de desenhar direto na pele. Então, para fazer isso, eu vou começar rascunhando com essa caneta bem clarinha. E para finalizar, eu vou usar essa caneta que tem um tom bem parecido com o decalque. Então, ela facilita bastante ali a visualização durante a tatuagem. Então, é um desenho relativamente simples aqui de fazer um freehand dele. Calma lá que não vai ser só um coração, tá? Aguenta aí. Bom, já vou começar aqui, eu já tenho a base do que eu quero. Aqui com certeza não é a espessura que eu vou fazer o traço, é só o rascunho mesmo. Todos os acabamentos eu vou fazer direto na tatuagem, então já vou pensando aqui nesse desenho. Enquanto eu estou desenhando aqui, eu já estou pensando como que eu vou fazer isso na tatuagem. Mas claro, obviamente, se você não tem experiência com freehand e for fazer os seus primeiros freehands, é bem importante que você estude o desenho antes no papel, no tablet, no que você tiver aí antes de fazer o freehand. Esse processo que eu estou fazendo aqui do freehand, de jogar o álcool aqui para apagar essa parte, é o mesmo processo que eu faço na pele, tá? Então, provavelmente aqui na pele sintética, eu vou fazer uma pequena bagunça, uma pequena sujeira, mas que no final vai dar certo. Eu já estou acostumado com essa bagunça organizada que eu faço, vamos se dizer assim, na hora de tatuar. Tem que confiar no processo, entendeu? Até porque se você estuda o desenho que você vai fazer antes ali, você tem mais confiança de executar ele na pele. Eu peguei uma outra caneta aqui para estruturar um pouco melhor essa parte de dentro. Vamos ver se vai dar certo. Aparentemente foi uma boa pegar essa caneta. Acho que já deu para ter uma noção do desenho, do que vai ser, né? Eu tenho certeza que o resultado final vai surpreender, pois de ver esse rascunho pronto aqui e ver a tatuagem como vai ficar bem diferente da minha ideia. É uma composição que eu gosto de fazer bastante. Em geral, eu gosto muito de tatuar elementos do rosto, corpo humano em geral. É muito satisfatório tatuar esse tipo de coisa. E é claro, precisa de bastante estudo para você entender os volumes, o porquê de cada sombra estar em determinado local. O meu freehand não é um dos mais bonitos, mas ele é extremamente eficiente e é isso que importa, porque eu sei o que eu vou fazer em cada local. Mas sempre lembre que toda essa segurança, toda essa confiança na hora de fazer a tatuagem de fato acontece porque houve um estudo dos elementos antes, houve um estudo de como executar isso na pele. O estudo da tatuagem não começa quando você coloca a agulha na pele do seu cliente e começa ali a estudar aquele desenho tatuando. O estudo da tatuagem, eu sempre falo, que ele começa no desenho, ali no iPad, ali no papel, porque ali você tem margem de erro. Você consegue testar algumas coisas, você consegue ver o que funciona, o que não funciona. Bom, agora o passo é deixar esse desenho secar para que ele saia o menos possível durante a tatuagem, mas ele vai sair durante a tatuagem e eu vou mostrar alternativas de você não se desesperar caso o decalque comece a sair durante o seu processo. Como vamos tatuar pele sintética, não tem necessidade de usar preto puro. Então, nesse primeiro batoque, eu coloquei uns 80% de preto e o restante de diluente. E nesse aqui eu coloquei uns 30% de preto e o restante de diluente.
Esse batoque aqui eu vou começar a tatuagem fazendo as marcações dela, até para eu não perder o decalque, e depois as partes mais escuras eu vou e coloco o preto um pouco menos diluído para criar mais contraste e volume. Para fazer esse trabalho eu escolhi uma 1005 RL, acredito que eu consiga fazer todo ele com ela, até porque a forma com que eu vou tatuar possibilita isso, então vocês vão ver aqui. Mas eu deixei de backup ali uma 9 Magnum também, para caso eu precisa preencher, deixar um pouco mais preto, uma área maior, então eu tenho ela ali para eu usar também. Então vamos lá, aqui eu vou começar bem devagarzinho, até para eu sentir o quão profundo eu consigo ir aqui na pele sintética. Muitas vezes na pele do cliente a gente também tem que ir dessa forma, porque tem locais que são mais delicados do que outros. Aqui eu não estou buscando um traço perfeito, e sim uma leve marcação. Eu posso até fazer um rasteladinho aqui, porque eu já vi que o meu traço ali em cima marcou muito. Ainda bem que eu comecei por essa parte, porque ela vai ser de fato um pouco mais escura. Já vou marcar o outro lado, porque eu vi que esse meu decalque aqui não vai durar porcaria nenhuma. Esse traço aqui, eu sei que ele já vai ser um pouco mais escuro. Então eu já vou me adiantar e deixar ele o melhor possível. Então eu vou vir bem de boa aqui, acertando os pontos que precisa e deixando ele com uma pigmentação um pouco mais sólida. Nessa tatuagem eu não quero deixar todos os traços com a mesma espessura, então eu vou trabalhar dessa forma, esculpindo o traço, já que eu estou usando uma agulha 5, eu não vou fazer troca de agulha durante esse processo, então eu vou esculpindo os tracinhos para que algumas partes fiquem mais grossas e outras partes fiquem mais fininhas. E no resultado final vocês vão entender o porquê eu deixei essas partes mais grossas e essas partes mais finas. Essa parte aqui é a mesma coisa. Eu quero que ela fique com uma pigmentação, todo o lado direito, na verdade, desse desenho aqui, desse traço externo, eu quero que ele fique com uma pigmentação mais sólida, um traço mais consistente, e as partes do lado esquerdo, eu quero que elas fiquem mais finas para causar esse efeito mesmo de perspectiva. Aqui eu não tô com muito apego para fazer um traço perfeito, até porque não precisa nesse momento. Eu tô somente marcando o meu desenho para eu não perder todo esse trabalho que eu tive com a caneta. Então eu vou como se fosse fazendo um leve rasteladinho. É que assim, aqui na pele, mesmo eu fazendo muito de leve, ele fica um pouco mais marcado. Na pele de verdade, se eu fizer dessa forma, vai ficar extremamente claro. Aqui, como eu disse, o lado esquerdo do desenho, eu vou construir esse traço com uma sombra bem de leve, até a parte mais ou menos ali do meio da volta, porque a partir dali eu já vou fazer um traço um pouco mais consistente. Traços externos marcados. Aqui nessa parte da pálpebra agora, eu já vou começar a fazer uma marcação da sombra. Para isso, vou fazer um rastelado bem de leve também, porque essa parte, inclusive, ela é um pouco mais clara. Então, aqui eu já posso começar a trabalhar um pouco do volume da tatuagem. E para fazer o rastelado, eu aumento um pouco a velocidade da minha mão para que a agulha não tenha tempo de fato pigmentar e ela dê esses pulinhos, assim ficando os pontinhos bem característicos do rastelado. Aqui também eu vou marcar essa parte inferior bem de leve. Eu vou escurecer ela, mas agora não é o momento. Agora é uma parte só de marcação mesmo e fazer toda a estrutura desse desenho. Essa parte inferior do olho também eu quero um traço extremamente claro, porque eu vou trazer volume de uma outra forma nessa parte aqui. Eu vou trazer volume a partir desse traço que eu fiz aqui embaixo, então ele pode ficar bem clarinho também. Já vou fazer a marcação da íris da mesma forma.
que ela é bem pretinha. Já vou marcar esse ponto de luz aqui. E a parte de dentro eu já posso fazer um preenchimento, porque aqui eu sei que ela é totalmente preta. Já essa parte superior do olho, que já encaixa esses cílios bem marcado, eu vou fazer como se fosse um rímel aqui, então eu já vou fazer ele bem escuro naquela parte e vou clareando aqui para a ponta. Eu vou engrossar nessa parte aqui e já vou levar um traço lá para frente, que ele vai me ajudar a criar todo esse volume da parte superior do olho. Já vou fazer também uma marcação bem sutil da pálpebra superior, até porque ela não é tão escura, ela é um pouco mais escura nessa ponta aqui e clareia um pouco no meio e depois escurece um pouco mais ali perto dos cílios. Então eu posso fazer ela também da mesma forma com que eu estou fazendo todas as marcações. Veja que essa etapa do desenho eu vou fazendo bem rápido, bem claro, para eu não ficar preocupado em perder o decalque o tempo todo. Então, eu fazendo toda essa estrutura, eu fico livre para trabalhar, para estudar todas as sombras e todos os volumes depois. E para dar continuidade no trabalho, eu achei melhor pegar uma agulha 3, porque conforme eu fui fazendo o rasteladinho aqui com a 5 e nas marcações também, eu percebi que os pontos estavam ficando maiores do que eu esperava. Então, peguei uma agulha 3, não tem importância também você precisar trocar de material durante a tatuagem. Muito pelo contrário, você tem que ver qual a necessidade ali no momento e se ajustar conforme a demanda aparecer. Então aqui eu vou começar o rasteladinho aqui com a 3. Eu já percebi que já ficou uma sombrinha bem mais suave, do jeito mesmo que eu gostaria que ficasse. A velocidade da máquina se mantém e eu só ajusto a velocidade da minha mão. Eu começo a trabalhar de forma mais rápida, fazer movimentos mais abertos. Aqui eu já vou acrescentar algumas rachuras que eu tinha pensado em fazer no desenho. Bem fininho. A junção delas aqui eu deixo um pouquinho mais escuro e aqui também. Essa parte aqui eu posso deixar ela um pouquinho mais escura para dar esse volume mesmo. Já que o traço mais escuro está em toda a parte direita do desenho, a sombra também, mas as sombras mais escuras eu vou colocar na parte direita para acompanhar isso. E onde o traço clareia fica mais fino, a sombra clareia junto. Assim a gente consegue um efeito de profundidade sem muito segredo. Aqui eu já vou aproveitar também para dar uma engrossada mais nesse traço, definir mais ele e já vou puxar uma sombra geral aqui que vai englobar toda essa parte, mas de forma bem clarinha, porque eu ainda vou escurecer toda essa região. E eu não quero escurecer ela toda de uma vez, eu estou fazendo tudo gradualmente. Aqui eu já vou começar a trabalhar um volume do olho. Eu percebi que eu deixei essa linha muito distante, então eu vou aproximar ela. Não tem problema, esse é o motivo da gente fazer uma marcação toda clarinha, porque se você precisar fazer algum ajuste ali, você tem essa possibilidade. Então veja que essa parte que eu já tinha marcado, ela não vai me atrapalhar. E assim eu consigo ajustar o jeito que eu queria realmente deixar essa parte. Lembrando, né, obviamente, a pele sintética, ela é totalmente diferente da pele real. Então, a variação de tom, a variação da forma com que você vai aplicar. Aqui eu tô fazendo muito, mas muito suave e mesmo assim, algumas partes ficam um pouco marcadas demais, mas é o nosso estudo, porque a gente fazendo esse estudo, quando a gente for tatuar a pele do nosso cliente, tá muito mais claro na nossa cabeça todos os passos que a gente tem que dar. Eu vou dar continuidade nessa parte, vou estruturar uma sombra maior, começar a fazer a junção com aquela parte que eu fiz ali. Eu começo a puxar a sombra um pouco aqui para baixo também, puxando um pouco para a marcação que eu fiz nessa parte. Perceba que todas as sombras e todas as partes do desenho
eu vou estruturando aos poucos, eu não deixo nada 100% finalizado ali, porque às vezes você pesa muito em alguma parte que você precisava de menos contraste, e aí você acaba ficando sem opção, porque como você já escureceu muito, não tem o que fazer, né? Já vou escurecer um pouco mais essa parte. Lembra que a sombra do desenho está vindo do lado direito, então a parte mais clara é do lado esquerdo, então eu estou fazendo tudo nesse sentido aqui, seguindo essa ideia inicial. A parte de baixo segue quase 100%, já vou para a parte de cima para criar um volume. A parte do meio do olho eu vou fazer meio que por último, então eu estruturo toda essa parte em volta do meio ali do olho, para eu realmente não ter esse problema de às vezes escurecer demais uma parte que não tinha necessidade. Esse processo aqui, gente, na pele, ele acaba sendo um pouco mais lento. Como eu te disse, aqui na pele artificial, você acaba pigmentando muito mais fácil. Então, na pele, toda essa parte de estruturar, ela é mais lenta, porque demora mais para você fazer essa pigmentação. Essa parte aqui também eu sei que ela é mais escura, então eu já vou estruturar também essa sombra. Perceba que todo o trabalho eu sigo a mesma linha de raciocínio. Eu estruturo, depois eu defino. Essa região também um pouco mais escura e vai clareando, chegando no meio. Já vou escurecer um pouco o lado direito do coração para trazer mais esse volume, mais essa noção de sombra e luz. E aqui eu quero escurecer legal mesmo essa parte. Então eu vou passar várias vezes, vou vendo a tonalidade que vai ficar, vou pegando um pouco mais de tinta menos diluída. Já para esse topo, eu clareio mais aqui, passo a sombra de forma geral para eu criar uma uniformidade. Essa parte eu quero deixar ela um pouco mais marcada para ter essa noção de bolsinha mesmo que tem essa parte de baixo do olho. Então eu vou repassar aqui mais algumas vezes e observando o tom que vai ficar toda essa parte. Mais uma vez eu volto para a parte superior, terminar de estruturar as sombras dessa parte aqui. Veja como todo esse trabalho, todo esse cuidado com a variação dos traços dá total diferença no desenho. Não é porque um desenho a gente tem que fazer ele todo engessado, com os traços todo da mesma espessura, ou a parte de fora toda grossa, a parte de dentro toda fina. Não tem regra para isso. Depende muito da arte que você está fazendo, muito o que você quer trazer para essa arte. O mais engraçado é que eu tô quase terminando a tatuagem e a marcação da caneta que eu usei para fazer aquela primeira marcação, aquele primeiro rascunho mais claro, ela não saiu. E eu tô ficando com raiva disso. Que tá ficando um rosinha bem de leve, de fundo. Mas a tatuagem tá ficando bonita. E é isso que importa. Muitas vezes a gente também cola um decalque ali no cliente que fica também até na hora de tirar a foto aí tem que ficar esfregando o cliente ali sentindo dor para poder tirar todo esse decalque. Então faz parte, né, do processo, por mais que atrapalhe ali principalmente na hora de tirar foto. Estou com tudo bem encaminhado aqui, falta basicamente o meio do olho e talvez colocar um pouco mais de contraste em algumas partes. Então, bora fazer esse finalzinho juntos. Agora, para fazer essa parte do meio do olho, também não tem muito segredo, ela é mais escura. Então, a gente vai começar escurecendo aqui perto da pálpebra superior, até porque a pálpebra faz sombra sim nessa parte. Então, a gente estrutura uma sombra mais escura aqui e vai clareando
conforme a gente vai avançando aqui para essa parte de baixo. Assim a gente cria um volume bem legal, um efeito de profundidade. Veja só como essa primeira estrutura aqui da sombra já dá toda a diferença. Vou forçar bem no preto aqui agora para realmente deixar bem escuro e trazer essa profundidade. Reforçar mais alguns pontos aqui, deixar um pouco mais uniforme. Aquela primeira passada já ficou muito boa. O brilho aqui do olho eu já tinha deixado marcado, então ele está bem evidente aqui, ainda mais com todo esse preto em volta. Por isso que eu trabalhei toda a volta do olho, toda a parte ali dos cílios, das pálpebras, para depois fazer essa parte interna. Agora para a parte aqui branca do olho, eu vou sombrear também, mas de forma extremamente leve. O cantinho e a parte superior eu vou seguir o mesmo esquema, ela vai ser um pouco mais escura e vai clareando, mas não vai ser tão escura quanto a parte aqui da íris. Escurece em cima e vai clareando a parte de baixo, essa parte aqui do cantinho pode deixar um pouquinho mais escura também. Veja como trabalhar dessa forma é um pouco demorado sim, mas você tem um resultado muito bom e um estudo bem legal do que você está fazendo, uma noção muito boa de sombra, luz e volume ali do objeto ou da forma que você está tatuando. Agora eu vou acrescentar mais alguns detalhes de forma um pouco aleatória, fazendo uns risquinhos aqui para passar essa impressão mesmo de quebrado. Então aqui eu não vou seguir muito um padrão. O único padrão que eu vou seguir é que eu começo ele mais escurinho, trago, e na junção de outra rachadura eu deixo ele um pouco mais escuro também. Então esse é o resultado do nosso trabalho de hoje, do freehand até a finalização da tatuagem. Eu estou aqui agora com o nosso cliente extremamente satisfeito. Acabei de passar todas as orientações para ele cuidar da sua tatuagem certinho. Mas como eu havia falado no começo do vídeo, não basta só vocês observarem e eu explicar o meu processo. Você também tem que saber fazer as perguntas certas conforme você vai observando e as dúvidas forem surgindo. Então sinta-se à vontade para comentar, para perguntar qualquer coisa sobre esse processo de hoje. Então eu vou ficando por aqui, não esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e se transformar em um tatuador de valor.